Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do verso 9. Eu vou ler a partir do 7 para contextualizar. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um pouquinho de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou escolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que profecia terrível, né? Coisa terrível. Olha o que diz o 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fazer chover novamente sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Amém? Diga: discernindo o tempo. Esse é o tema da palavra, discernindo o tempo. Quando você olha para Lucas capítulo 12, versos 54 a 56, você vai encontrar Jesus repreendendo, trazendo uma repreensão sobre um grupo de pessoas que se dizia muito cristão, muito crente, muito zeloso. Um povo que tinha um certo nível de cultura, de inteligência. E Jesus vai dizer lá o seguinte: olha, vocês sabem discernir, fazer a leitura da atmosfera do céu, da terra. Vocês levantam cedo e olham para o céu, dependendo como ele estiver, vocês vão dizer: vai chover, ou hoje não tem chuva, vai fazer um clima bom. Ao entardecer, vocês também têm essa capacidade. No entanto, vocês não têm discernido este tempo, se referindo ao tempo do ministério dele, e o tempo da graça que estava se manifestando para a salvação. Olha que interessante. Aquelas pessoas tinham muito conhecimento, capaz de ler como seria o dia, com os céus, as nuvens, etc. Tinha grande conhecimento também quanto à religião, quanto a as normas da lei. Mas Jesus falou: olha, vocês falham em não discernir, nem fazer a leitura do que está acontecendo hoje, dentro de uma visão de fé, dentro de uma visão profética acerca dos propósitos de Deus. E esse erro se dá por duas bases. É uma falha em interpretar as Escrituras pela direção do Espírito. E segundo, por mergulhar em apenas dogmas religiosos e
se conformar com o momento. Está tudo bem, eu estou cumprindo aqui algumas coisas da minha religião e etc. Está tudo bem. E o mundo espiritual está se movendo, as coisas estão acontecendo, fechamentos de momentos proféticos estão claros, mas eles não percebiam. Irmãos, o Antigo Testamento claramente revelava as características do Messias. E todas elas apareciam, estavam ali diante deles através do ministério de Jesus. No entanto, eles não discerniam. Eles não tiveram sabedoria, graça, entendimento para discernir aquele momento. E perderam valores eternos. E esse é o grande perigo. Quando a gente vive a fé, vive a vida cristã no automático. Do tipo que der, tá bom, estou indo. Não. A gente tem que viver uma vida propositada, com propósito. Tem uma mensagem minha lá no canal da igreja, que eu falo sobre um coração nos céus, voltado para as coisas dos céus, e uma mente que age inteligentemente aqui na terra. É alguém que não se perde com as coisas daqui, e não se deixa desconectar das coisas da eternidade. É alguém que continua estudando, que sonha, que conquista, no entanto tem um coração marcado todo dia pela presença de Deus, pelo desejo dos céus, mas é alguém que testemunha aqui, com seus feitos, com as suas conquistas de Deus, um coração ardente nos céus, mas vive aqui de forma inteligente, discernindo as coisas para a glória de Deus. As pessoas são de extremos, ou é só céu ou só terra, né? Eu tinha uns amigos que quando eles oravam em língua, eles falavam assim, céus, terra. Era um negócio, um céu e terra, nem até hoje eu não entendi por quê. Então nós temos que viver com esse coração, que parece que já está lá nos céus, queimando, mas com uma mente inteligente na terra, discernindo as coisas, não, sem medo de ter filhos, que o mundo está difícil, eu não vou ter filhos. Irmão, quem guarda é Deus. Faraó disse, mata todos os meninos. Deus foi lá e no ouvido das parteiras, e elas não matavam. Havia um decreto, um edito de morte. E Moisés, irmão, o Egito não matou, os animais do Nilo não matou, foi criado num palácio, na melhor cultura da época, para se tornar o homem que Deus queria usar, e a mãe dele ainda recebia salário para amamentar o próprio filho. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, se nós não discernirmos o nosso momento, não soubermos fazer uma leitura da vida hoje, a gente sofre demais. Tá? E normalmente esse discernimento, fazer a leitura da vida, do hoje, de um sonho de futuro, passa muito pelo que você se alimenta. Se você fica só vendo notícia na televisão, você vai entrar em pavor. Você vai ficar com medo. Um grande amigo meu morreu de Covid por causa do medo. A mulher dele falou para mim, pastor, quem matou meu marido foi o medo. Porque ele chegava em casa às 7 da noite do trabalho e via até o último jornal de meia-noite da Globo. E ele falava, se eu pegar Covid eu vou morrer, está vendo? Morreu mais tanto. Ele ficou dominado, um homem crente. Ele não via os que eram curados, ele só via os que morreram. No dia que ele foi no médico, bem, o médico falou, você está com Covid. Ele virou para ela e falou, acabou, vou morrer. E morreu mesmo, morreu. Ele não teve nenhuma reação de fé. Os irmãos viram aqui o testemunho do irmão da Aldete, há muito tempo atrás, lembra uma família grande que veio aqui dar o testemunho? Ele ficou com 97 do pulmão comprometido,
A mulher com 70, o filho, os netos, a nora e o filho, tudo internado. E vieram aqui na igreja dar o testemunho. Foram arrancados da UTI, Deus pôs a mão. Então nós precisamos fazer a leitura. Nós precisamos tomar cuidado com essa questão de fazer a leitura. Irmãos, fazer a leitura é de grande valia espiritual. A Bíblia diz que havia uma tribo em Israel que eles eram muito habilidosos em prever as coisas, em estudar. E Davi, que não era bobo, pegou esse povo. Quando Israel ia semear, eles eram consultados. Quando Israel ia para a guerra, consultava eles, que eles entendiam do tempo, das ciências, das lavouras, do tipo de solo. E com essa leitura, Israel prosperou. Israel via cada desafio do tamanho que ele era. Porque quando a gente não faz a leitura certa do momento, do acontecimento, das circunstâncias, tudo parece muito gigante. Tudo parece impossível. Então, a leitura do nosso dia a dia precisa ser feita, diga comigo, com um olhar de fé no propósito de Deus. Então, quando a gente tem, não importa o que você está vivendo, batalha, vitória, celebração ou luto, que você olha isso com um olhar de fé e observando qual é o propósito de Deus naquela circunstância, irmãos, aí muda tudo. Primeiro, com um olhar de fé, nós jamais vamos perder as oportunidades. Se você tiver um olhar de fé e tiver discernimento do propósito de Deus, você vai aproveitar todas as oportunidades que surgirem na vida. Imagine uma mulher que já havia 6 meses de seca, tinha mais 3 anos pela frente. Ela está catando os gravetos para fazer a última refeição do que tinha em casa. E chega um cidadão que comia bem e fala para ela, não, você vai fazer primeiro para mim, o que já era pouco, dividir para 3. Era a última refeição para morrer. E essa mulher obedece sem contestar, ela não contesta. Pode ler o texto. Porque de alguma forma, essa mulher e o profeta tiveram um olhar de fé. O profeta sabia que estava vivendo o propósito de Deus. A mulher talvez não tinha um discernimento claro do propósito de Deus. Mas, irmãos, quando a gente não tem isso claro, e alguém se agrega a gente que tem, a gente vai junto e cumpre o propósito, e as bênçãos que Deus libera para esse propósito ser cumprido, vêm também sobre a gente. Por isso que a gente tem que andar com gente melhor do que a gente. Porque, irmãos, vem bênção. Não perderemos a oportunidade de servir. Se a mulher de Sarepta tivesse, olhando apenas para a sua circunstância, jamais teria servido o profeta. Jamais. Irmãos, talvez se fosse a gente, nem ia pedir nada para ela. Já imaginou? Você chega, Deus fala assim, olha, eu ordenei que uma viúva te sustente, vai para a cidade. Quando ele está chegando na cidade, está lá uma senhorinha. Eu pergunto para você, se fosse eu e você, qual era a ideia que a gente tinha, quais as características da viúva? Uma casona boa, uma roupona boa, de salto, um monte de empregado. Sim ou não?
Quantas vezes você está enfrentando uma circunstância, uma adversidade, você está precisando do favor de Deus, de um milagre. Você jamais vai pensar que o milagre vai vir de alguém abaixo de você. De condição financeira e etc, etc. Jamais. Lá no retiro nós tivemos o testemunho do pregador. Conheço ele, tem uns 8 anos, já ministrou várias vezes na sede. Um homão grande, moreno, anda de skate, longboard, etc. Ganhou 2.700 professores. Esse país aqui do Brasil, América do Sul. Discipulou e batizou. 400 mil seguidores na rede social dele. Isso há 3 anos atrás. Tem acesso às faculdades de Brasília, tudo. Viajou o Brasil inteiro, pregando em universidade. Começou a ficar triste. Uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza, depressão. 2 anos querendo suicidar. Ele contou lá que, ele falou, eu tinha mais de 400 mil seguidores. Eu não tinha uma pessoa para conversar. Uma única pessoa. Solidão. Ele falou assim, ele foi e pesquisou, quando uma pessoa se suicida, ele destrói mais 40 pessoas ao redor dele. E é mesmo. Quem fica sofre mais do que ele. E aí o que é que ele fez? Ele falou, então não vou suicidar. Eu vou pegar meu longboard, que é quase 2 metros, ele é um negão. E pegava aquelas avenidas de Brasília, irmão, e o trem dava 70 por hora. Aí ele falou que pensava assim, quando o povo me achar todo quebrado, batido num carro, vão pensar que foi um acidente. Então ninguém vai sofrer. Foi um acidente. E ele começou a sair de madrugada. Parou numa praça, né? Encontrou um senhor, 60 anos. A gente jamais vai achar, a gente sempre desenha qual é o vaso que Deus vai usar, vai levantar para nos ajudar. Com certeza aquele menino pensou que seria um médico, um grande pastor, um filósofo, um escritor. Chegou na praça, o cara procurou ele e começaram a conversar. O cara era morador de rua, etc., 60 anos, e o cara só falava de esperança. Só falava de sonhos. Eu vou fazer um mochilão e subir aqui pela América, a terra dos Incas, vou visitar a sepultura e tal. Aí o pregador falou assim, eu fiz esse mochilão. Encontraram uma vez, ele disse que melhorou. Outra madrugada encontraram, segunda vez, melhorou 50%. Encontraram mais uma vez. Falou, não, agora eu estou bom. Aí ele voltou lá. Não, voltar a conversar com aquele cara, o cara humilde, e só falava de sonho, porque eu vou fazer isso, e morando na rua. Quando ele procurou o cara, não achou mais. Aí tinha um lá mais conhecido, falou, rapaz, aquele senhor de 60 anos que dorme aqui, falou, não, aqui não dorme ninguém. O único aqui que é velho aqui é fulano, vem cá, velho, não é esse aí não. Aí perguntou, fulano, aqui dorme alguém? Não, aqui não dorme. A gente dorme lá longe, e esse cara que você está falando aí, eu nunca vi aqui não. Aí ele foi lá para Hebreus. Hebreus diz que alguns, sem saber, deram guarida a anjos, tiveram com anjos e não sabiam. Hospedaram até anjo e não sabiam. E nunca mais ele viu esse homem, ele entendeu. Deus, de alguma forma, numa forma teofânica, humana, através do anjo, veio conversar com ele. E ele disse que parou assim e pensou, cara, tudo que o cara falava sempre de coisa que ele já tinha feito, eu tinha vontade de fazer. Quem é que sabe tudo da nossa vida? É Deus. Então Deus não depende do instrumento extraordinário. Ele é Deus para usar qualquer pessoa, qualquer coisa e te abençoar. Você tem que ter o quê? Diga um olhar de fé no propósito de Deus. Ao servir o profeta, na verdade, sem saber, essa mulher estava servindo quem?
Deus, ao propósito de Deus. Porque foi Deus que mandou o profeta para lá. Então, quando ela se propõe fazer algo pelo profeta, ela na realidade estava fazendo para o próprio Deus, através que o profeta estava cumprindo o propósito de Deus. Irmãos, a melhor forma de você servir a Deus é servir abençoando pessoas. Sabe por quê que a gente se choca tanto quando alguém faz o mal para a gente? É porque na nossa natureza a gente não espera mal nem de Deus, nem da sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Isso que choca tanto. Por isso que é tão desagradável, gente. Tem umas pessoas que só a graça de Jeová. Diga então, primeiro, irmão, nós temos que ter um olhar de fé. Se você tiver um olhar de fé, você não vai perder as oportunidades de servir. Você vai servir, como diz a Bíblia, se a mão direita, não importa qual mão dá, a outra não precisa ver. A outra não precisa ser aplaudida, glorificada. Você vai fazer para Deus, você vai fazer em Deus. Segundo, quem tem um olhar de fé, consegue servir mesmo nos piores dias da sua vida. Irmãos, se o profeta tivesse chegado na casa daquela mulher, quando o marido estava vivo, quando estava na época de chuva, na colheita, seria fácil ou não dar uma refeição para ele? No coração daquela mulher, na mente dela, aquele era um dia de quê? Diga, de morte. De morte, ela não falou? Eu vou fazer um bolinho aqui, vamos comer, deitar e morrer. Na mente dela, nas suas emoções, havia um decreto de morte. No entanto, ela serve o profeta sem contestar, no pior momento da sua vida. Tem umas coisas do morador de rua que eu admiro. Vocês já viram que eles dividem o que eles têm com todo mundo? Isso é uma grande lição para a gente. O morador de rua não deixa o outro com fome. Um dia desse eu vi um vídeo, o cara chegou, se vestiu de mendigo, tal, de morador de rua, e chegou para o cara estava com a comida, ele pediu, ele deu a metade. E o propósito do cara era ver esse comportamento, aí o cara foi cuidar dele. Porque o cara era uma pessoa normal, tal, em condição financeira melhor. E foi ajudar. Então, às vezes, a gente é testado. Você fala logo hoje, não quero ajudar, vai para lá, não sei o quê. Ela discerniu aquele momento. Deus deu muita graça para essa mulher, porque ela em nenhum momento contesta, não. É um mistério esse negócio. Então ela conseguiu servir no pior momento da sua vida, da sua história. Irmãos, às vezes o grande milagre que a gente está precisando está no servir. Você dá mais um passo. Você ir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vamos lá? Precisamos lembrar e crer que quando Deus pede algo a nós, é porque Ele tem algo maior para nos dar. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Diga, Deus não perde para ninguém na questão do dar. Ele deu o filho dele, irmão. Quem é que vai dar algo mais precioso do que o que Deus deu? O filho. Quando Deus nos pede algo, Ele sempre está visando, em via de regra, Ele quer fazer algo melhor para a gente. Ele quer. Lembra da história do menino com a moeda dentro da garrafa?
O pai deu a moeda para o menino e ele colocou numa garrafa. Só que a mão entrava dentro da garrafa se ela tivesse aberta. Quando ele fechava a mão com a moeda, a mão não saía. E era uma moedinha de valor baixo. E o pai dizia, meu filho, solta a moeda da dentro aí que eu te dou essa aqui. Era uma que valia muitas vezes mais. Não, mas eu quero a minha moeda. E segurando, e a mão não saía para receber a que estava na mão do pai. Essas vezes é a visão que a gente tem em momentos de adversidade. Parece que Deus está querendo tirar o último que a gente tem. Quando na realidade Deus quer que você libere aquilo para quê? Para colocar algo maior na sua vida, na sua história. Mas é fácil entender isso? Não é fácil. Porque nós temos contra nós o nosso sistema emocional de valores. A forma que a gente vê os valores não é a mesma forma que Deus vê. Né? Quando a gente perde algo, a gente literalmente perde. Não, na realidade, para Deus, às vezes você está semeando. Mas a sensação de que perdi, que não tem jeito, é grande. E a nossa alma vai dizer o quê? Mas está ruim, né? Esse Deus seu está malvado. Então essa mulher, ela teve um olhar de fé. Ela conseguiu servir quando ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Irmãos, imagine uma coisa. Era ela, o menino e os profetas. Se eles faziam 3 refeições por dia, durante um ano seria 1.095 refeições. Café da manhã, almoço e janta. Aí se você pegar isso por 3 anos, então só uma pessoa, as 3 pessoas no ano, iriam ter, nos 3 anos, iriam ter 3.285 refeições. Os 3, por 3 anos. Agora, irmãos, se a gente pegar as 3 pessoas, 3 refeições por dia, vai passar de 10.000 por um padrão de refeição normal para os 3. O povo não trabalhava porque estava na seca. Todo mundo, vamos comer. Então devia ter o lanche da manhã, a calma coração de 10 horas, o de meio-dia, o das 3, o das 5 e o das 10 da noite. E o que é que a Bíblia diz? Nunca faltou farinha e nem acabou o azeite. E nós somos testados, irmão. Eu não vou mais fazer o bem para ninguém, não, porque esse mundo é mau, e fizeram mal para mim, não vou servir ninguém, não vou amar ninguém. Deus está nos convidando. Ela deu uma refeição ao profeta, e ganhou no mínimo 3.280 refeições. Olha o que diz. Dentro do servir daquela mulher, Deus havia escondido, diga comigo, um grande milagre. Dentro daquela atitude de servir, de ter feito a leitura do momento, de discernir aquele tempo, ela teve a atitude de servir. E nessa atitude ela recebeu de Deus um grande milagre. Irmãos, existe tanta coisa na terra que não se resolve com dinheiro. Por isso que conexão com pessoas é importante, relacionamento é importante. Todos nós temos a oportunidade de servir de alguma forma, pois o servir pode trazer, irmão, milagre, mas muito não serve, porque olha,
para o valor do serviço. Deixa eu te falar, servir nunca se refere, o grande valor do servir não é a quantidade, é a mentalidade. Ah, não vou dar não, porque é tão pouquinho. Ah, vai fazer diferença. Você já viu aquela pessoa que chega no aniversário do outro e fala assim, olha, eu pensei o que te dar, mas você tem tudo, não vou te dar nada não. Que mentalidade, irmão. Ele está desonrando o outro porque acha que o outro tem tudo. Não, dá o que você tem dentro da sua condição. O julgamento que o outro vai fazer não é problema seu. Mas você não dá, não, eu pensei, não, você tem tudo, não vou dar nada, não. Eu conheci um cidadão que falou isso para um pastor. Esse cidadão arrastou 20 anos na miséria. Até para a sepultura dele, ele teve que usar a sepultura da pessoa que ele falou. Foi no aniversário daquele pastor, não, pastor, você tem tudo. Pensei, não vou te dar nada, não, você tem tudo. O plano de saúde dele, o pastor teve que ajudar a pagar, o velório teve que fazer, e ele foi sepultado na sepultura da família daquele pastor. Eu conheci esse cara, essa mentalidade. Nunca honrou. Irmão, compra uma meia. É o que você pode? Compra uma meia. Porque o favor de Deus, Deus pode ter um favor para você, um milagre. E Deus pode te testar. Eu quero ver a atitude dessa pessoa, o coração. Deus, irmão, esse negócio de atitude de honra é tão extraordinário. Lembra do que Deus falou sobre Abel? Atitude de honra é uma voz forte na terra e é uma voz que alcança os céus. Deus chegou para Caim e disse, Caim, cadê teu irmão? E o Caim era um leido, né? Olha a resposta dele. Porventura eu sou babá do meu irmão? Irmão, olha a cara, o atrevimento da pessoa, falar com Deus. Por quê, Senhor? É porque a voz do sangue dele clama diante de mim. Uma atitude correta, uma atitude de semeadura, de serviço, toca o trono de Deus e abençoa a terra. Abençoa. Irmão, toda semeadura tem uma voz que pode projetar o seu futuro. Se você tem atitude de estudar, você vai colher. Se você tem atitude de amar, de ajudar, de apacentar, de conciliação, você vai colher. Não existe demônio nem circunstância que cale a voz de uma semeadura, a voz de serviço. Não tem. Não tem. Dentro do servir daquela mulher, Deus tinha escondido um milagre. Vou te sustentar até que haja colheita da próxima lavoura daqui 3 anos. Quantos vizinhos não foi lá perguntar, escuta, você não trabalha, não vejo ninguém deixando cesta básica aqui, como é que vocês comem? Provisão dos céus. Provisão dos céus. Precisamos crer que no servir veremos os absurdos de Deus. No servir, nós veremos os absurdos abençoadores de Deus. Irmão, eu já recebi umas bênçãos que eu fico assim desconfiado. Deus, eu não fiz para merecer esse negócio. Será que isso não é um golpe? Será que isso não é uma fake news?
Porque o trem é tão abençoador, veio assim tão fácil, que você fica até meio desconfiado. Aquela história que o cego, né, desconfia quando a esmola é muito grande. Irmãos, olha, o ser humano anda tão desacreditado do outro, que eu fui no supermercado com o pastor Salomão na quinta-feira comprar um refrigerante. E lá tem um menino que fica vendendo um negocinho para pagar a escola dele, o curso dele. Já estou vendo ele lá há muito tempo, na porta desse supermercado. E aí a gente não anda mais com dinheiro, né? Acho que até uma falha nossa. E eu sempre queria dar algo para ele, né? Aí foi, eu estou indo e a Gleina está chegando, né? Falou, pastor, não tem refrigerante lá gelado não. Aí me deu o dinheiro. Eu falei, não, me dá o dinheiro aí que eu compro o que tiver gelado lá, suco, grepe, grapédio, o que tiver. Na hora que eu vi ele, Glênia, eu falei, os 20 reais da Glênia vai para ele hoje. Né? Aí ele está lá vendendo um negocinho que custa 50 centavos, eu falei, ó, hoje eu vou te abençoar. Ele pegou os vintão assim, irmão, ele não acreditou. Eu entrei, mas o pastor Salomão, compramos negócio lá, tal. Quando eu saí, ele falou, ó, Deus abençoe vocês, ó. Semana abençoada. Porque às vezes, irmão, ninguém faz nada. Você passa para lá e para cá, para lá e para cá. Né? Outro dia eu estava num sinaleiro, um rapaz pedindo ajuda, porque ele quer comprar um computador, porque ele precisa, o curso dele na faculdade precisa de um computador bom. Falei, cara, eu acho isso extraordinário. Um dia desse eu vi um casal de noivos, no sinaleiro, com a plaquinha, nos ajude a realizar o nosso sonho, nós queremos casar. Irmão, a gente tem que ajudar um negócio desse. E o casal era crente. Olha que ideia maravilhosa. Então a gente não pode deixar isso passar. Porque é uma semente naquele... Nós vamos ajudar a edificar uma família. Olha que coisa extraordinária. Um casal que poderia fazer trem errado, está no sinaleiro, às vezes está passando vergonha. Essas pessoas, essas situações, elas podem ser, sabe o quê? Uma oportunidade da gente servir ao propósito de Deus. Precisamos crer que no servir, veremos os absurdos de Deus. Irmãos, lembra de José? José é a grande figura do serviço com excelência. José do Egito. Serviu com excelência na casa do pai, serviu na excelência na casa de Potifar como escravo, serviu com excelência na prisão. E de repente algo absurdo aconteceu. Um judeu que não tinha nada a ver com a cultura, nem parecia um egípcio, se tornou o primeiro-ministro, o governador da nação mais poderosa da época. Eu pergunto, isso é absurdo ou não? Diga no servir, mora, habita os absurdos de Deus. Se coloque de pé. E por último, fique atento a quem você está servindo. Só depois que passa os 3 anos, que o menino dela morre, que o profeta ressuscita, ela vira para ele e fala assim, agora vejo que de fato você é um homem de Deus. Sabe o que quer dizer? Ela não serviu porque ele chegou e disse, olha, eu sou o grande profeta Elias, cuspidor de fogo, o revelador, o Denaias. Elias chegou lá como uma pessoa comum, irmão, com fome, com sede. Mesmo que Elias dissesse para ela, eu sou uma pessoa importante, ela ia dizer, que bela importância, não tem pão nem água. Eu dirigia uma igreja, que
estava assim, crescendo. Muita revelação na palavra. Foi o tempo que eu mais tive revelação na palavra. O nosso culto de ensino, ele era na quarta. Ele era um culto maior do que domingo à noite. Muita rema da palavra. E um dia eu estou pregando, o Espírito Santo falou assim: fala para essa igreja que chegará o tempo que eles vão sentir falta do alimento que está aqui. E eles não terão, porque eles não sabem honrar esse alimento. E eu falei. Passou um tempo depois, eu deixei aquele ministério, uma pessoa assumiu, causou um grande dano naquela igreja, aí outro assumiu, terminou de liquidar. Por vários meses com aquele prédio lá fechado. Nós éramos umas 170 pessoas. Igreja viva, um louvor poderoso. Agora lá tem uma igrejinha com uns 15 pessoas. Nem desse ministério, mas é outra igreja. Irmãos, eu perdi a conta de pessoas nos últimos 10 anos que me encontram. Ô pastor, nós éramos felizes e não sabia. Nossa igreja era uma bênção. Gente, por que a gente não tomou cuidado, não zelou, e etc, etc. Passou, irmão. Porque às vezes a gente não tem o discernimento do tempo do que está vivendo, dos valores do que nós estamos vivendo, do que Deus tem feito. A gente precisa amar a comunidade local. A gente precisa chegar no culto na hora, aliás, antes uns minutinhos. A gente precisa honrar o alimento que é ministrado aqui. Eu acho tão estranho as pessoas abandonam o relacionamento assim, viram as costas e nunca mais, não dá um telefonema, nada, não tem mais estranho. Ah, congregou quanto tempo junto? 15 anos. Tem quanto tempo? 2 anos. Nunca mais falou com ninguém, nunca mais, nem veio fazer uma visita. Coisa mais estranha. Então, faça a leitura do seu hoje. Talvez as circunstâncias estão dizendo para aquela mulher, como disse para a mulher, vai morrer, não tem jeito, não tem como resolver esse problema, não tem. Mas de repente você tem no dia a dia oportunidades de servir. Talvez lá no seu serviço, na escola, um vizinho, na igreja. E Deus está assim, ó, com o milagre, a bênção, esperando da gente o quê? A atitude. Atitude. E Jesus ensinou isso. Se te pedir para ir 1 milha, vai 2. Se te pedir a capa, o terno, dá a camisa de dentro também. Libera. Não fica brigando, agarrado, é meu, não. Já disse um famoso presidente americano: tudo que eu segurei demais, perdi. Tudo que eu semeei, eu colhi. Diga, tudo que eu agradeço, eu atraio de volta para a minha vida. Você entendeu o que você acabou de dizer? O que você agradece, volta para você. Se você tem um problema, uma demanda com alguém, deixa eu te ensinar uma receita. Ore seriamente abençoando essa pessoa. Se você tiver com problema com relacionamento com alguém, irmão, é infalível. Ore de coração dizendo: Deus, eu abençoo, eu desejo que essa pessoa prospere, eu desejo que tenha um marido melhor do que o meu, eu desejo que os filhos sejam ricos, entrem em faculdade, mas ora com seriedade de coração,
Porque tudo que você agradece, tudo que você deseja para o outro, vai voltar para quem? Para você. Você tem dificuldade de relacionamento com alguém, ora por ele. De repente fica tudo suave, fica tudo bem. Vamos orar? Lembre, fala com Deus. Deus, me ajuda a discernir o momento que eu estou vivendo. Deus, me dá entendimento, que eu não seja um cego espiritual, um cego culturalmente falando. Deus, que eu não fique carregando fardos que o Senhor não tem para mim, e que eu tenha discernimento, Senhor, para responder ao Senhor e colher as bênçãos, os milagres que eu preciso. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te damos graça, porque a tua palavra nos desperta. Ó Deus, nos desperta para orar. Orar de forma correta. Orar, meu Deus, para agradar o Senhor, para ter uma vida plena na tua palavra e vivermos os teus propósitos. No nome de Jesus, Pai. Deus, dá-nos discernimento do hoje, mesmo que ele se mostre complicado. Dá-nos, Senhor, graça, um coração aberto para ser abençoador, para servir. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, todo o fardo, tudo aquilo que a gente se agarra, achando que é bom para a gente e não é. O Senhor tem algo melhor para o meu irmão, para a minha irmã. Aleluia.